Então, minha gente, estamos iniciando o episódio número 4. É um episódio exclusivo sobre este livrinho aqui, certo? O desenvolvimento do capitalismo da Rússia. É o episódio onde Lenin deu um checkmate nos populistas, né? Ele dissecou a sociedade russa e, ao mesmo tempo, ele construiu as bases do programa do partido, tá certo? Lenin trabalhou 4 anos para preparar esse livro aqui, certo? Ele levou mais ou menos de 1895 a 1899. Ele estudou mais de 500 livros, artigos científicos, etc., estatística de todo o país, né? Para vocês terem uma ideia, ele começou a escrever a elaborar esse livro na prisão, né? 1895. Ele ficou um ano e pouco nessa prisão. Depois ele vai ter 3 anos no desterro na Sibéria. Mas na cadeia, um ano e pouco, ele já começou a elaboração desse livro. Então, para você ter uma ideia, ele recebia 2 vezes por semana pacotes e pacotes de livro que vinham das bibliotecas, que as irmãs dele traziam, a irmã dele trazia, e ele estudava na prisão todo esse material. Para você ter, ele tinha uma disciplina na cadeia que é uma coisa espetacular, né? Quer dizer, para assombro dos carcereiros, ele estudava com afinco esses materiais, depois ele passava a ler, quando ele cansava desses materiais políticos, ele ia ler as novelas de Tolstói, etc. E depois ele fazia física, quer dizer, ele tinha um funcionamento de uma disciplina na cadeia que é uma coisa impressionante, certo? E o Lenin ainda soltou piada quando saiu da cadeia, né? Ele achou, depois de 1 ano e 4 meses, indo para o desterro, ele disse, porra, acabou muito ligeiro, ainda tem serviço para fazer aqui, né? Então, para você ter uma ideia no exílio siberiano, certo? No desterro, aí ele passou 3 anos e ele continuou a elaboração desse livro aqui na Sibéria, tá? O lugar de desterro dele era na Sibéria, mas é quase na Mongólia, certo? Uma região que está entre a China e a Rússia, tá? Para vocês terem uma ideia, ele, na Sibéria, quando ele terminou de escrever esse livro, ele tinha uma caixa com mais de 300 quilos de livro, certo? Que ele pegava permanentemente, comprava ou pedia para trazer de bibliotecas, etc., e levar para a Sibéria para preparar esse livro aqui, certo? Ele recebeu direitos autorais por esse livro, certo? Ele recebeu 1.500 rublos, e isso era uma pequena fortuna nesse tempo. Para vocês terem uma ideia, isso aí era mais ou menos o salário de 10 anos de um trabalhador, certo? Então era uma pequena fortuna que ele ganhou de direitos autorais por esse livro. Então veja, essa forma de escrever, o trabalho que ele fez para elaborar esse livro aqui, mostra uma característica fundamental do Lenin, que é o seguinte: ele tinha uma concentração no objetivo que ele tinha, na estratégia que ele tinha, ele usando as táticas no objetivo daquela estratégia. Essa visão, que é essa concentração no objetivo, essa disciplina, é uma característica fundamental do Lenin. E poderia sintetizar toda a vida dele, certo? Tem um depoimento de um inimigo político dele, Menshevik, que depois disse o seguinte, que o Lenin, a obsessão dele era a revolução, certo? E tem um certo sentido nisso, né? O Lenin era como se fosse o seguinte, para vocês terem uma ideia, uma imagem, o Lenin é um cara como se fosse assim, a concentração de objetivo é como o Mike Tyson concentrado no nocaute, certo? Vocês procurem no Google aí,
o Mike Tyson se concentrando para aquele nocaute. Então, mais ou menos era como o Lenin quando ele se concentrava no objetivo dele, certo? Então, veja, o Lenin, para você, até quando vai falar de sonho, né? Ele é muito meticuloso, ele é muito rigoroso. Veja, isso ele vai falar em 1907, 1906, mais ou menos. Ele fala sobre o sonho, mas olha como é que ele fala sobre o sonho. Ele diz assim, abre aspas, é preciso sonhar com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com o nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossa fantasia. Preste atenção como o cara é meticuloso. Então essa é uma característica do Lenin, que toda a vida dele que desenha a cara dele. Não era um robô com inteligência artificial, certo? Ele nadava, caçava, patinava lá ali enquanto estava escrevendo esse livro, lá na Sibéria. Era um bom caçador, patinava, etc. Mas aqui não é uma pessoa comum, normal, mas que tinha essa concentração de objetivo. Bom, Lenin, ele expôs, no início desse livro, ele expõe qual é o método de trabalho dele, certo? Então, para a elaboração desse livro, ele diz o seguinte, ele diz, a primeira parte do livro é uma parte teórica, certo? Então, é os fundamentos do assunto que ele está trabalhando aqui, que é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Aí, ele foi ler todos os economistas, todos os autores de economia política, os filósofos, todos da Europa e os principais da humanidade, ele leu para fundamentar, digamos, a primeira parte desse texto. Aí a segunda parte, que ele fala do método, era a aplicação dos princípios teóricos na especificidade russa. Aí era onde ele pegava todos os dados estatísticos de todo o país e minuciosamente ele estudava isso. Ele ligava uma coisa com a outra e esse é o método dele. Bom, dito isso é o seguinte, vamos ver então brevemente, eu vou fazer um resumo desse livrão aqui, um breve resumo dele, né? Antes de entrar nas polêmicas que tem esse livro aqui, que inclusive muito atuais, tá certo? Então veja, o capítulo 1, o primeiro capítulo desse livro são os fundamentos teóricos da economia política, certo? Que ele analisa o capitalismo ao nível internacional para ver sua refração na Rússia, tá? Então a primeira coisa, ele faz uma caracterização do que é a economia, do que é o país, do que é as relações de produção sociais e econômicas do país. Ele diz o seguinte, que a Rússia já tem um capitalismo, mas é a transição da indústria manufatureira para a sua fase superior, que é o capitalismo industrial maquinizado, certo? Então ele está analisando o período em que a agricultura começa a se transformar em indústria, certo? Então essa é a primeira parte da caracterização dele da Rússia e relacionado com a situação do capitalismo internacional, onde ele diz que o capitalismo ele funciona mundialmente e muito desigual, né? Em que se combinando essas desigualdades no mercado mundial. Então ele diz o seguinte, que o capitalismo se move através de contradições. Por exemplo, a contradição entre a produção e o consumo, né, que nós discutimos no episódio passado. Entre a produção social e a apropriação privada, certo? Entre as forças produtivas e as relações de produção que se baseiam na propriedade privada. Entre a socialização da produção mundial e as fronteiras nacionais, quer dizer, o capitalismo ele se move no choque dessas contradições, certo? Bom, então o primeiro capítulo desse livro ele trabalha esse tema geral do capitalismo geral. O capítulo 2 ele faz uma diferenciação de classes do campesinato russo, então é o que a gente vem discutindo nos episódios anteriores, em que se produz uma diferenciação
em 3 setores do campesinato russo, né? Um setor que se proletariza, se torna assalariado, do campesinato pobre, que já é uma boa parte do campesinato. O segundo, que é o setor intermediário, e o terceiro, que é uma burguesia rica, o kulak, que é o setor rico, acomodado do campesinato, que não só começa a ter grandes latifúndios, como também começa a ter uma indústria ligada ao campo, né? Bom, ele analisa que o meio rural já se baseia no capitalismo, porque é na concorrência, a disputa entre capitais, entre empresas, entre produtores, uma concentração grandes propriedades de terra, né? Quer dizer, grande indústria, o grande engolindo o pequeno, e também a expropriação do pequeno, ou seja, a quebra e a ruína do pequeno produtor, transformando em proletário. Então, o Lenin, ele, nesse capítulo 2, ele conclui o seguinte, ele abre aspas, ele diz o seguinte: contrariamente às teorias reinantes em nosso país durante o último meio século, o campesinato comunal russo não é antagônico com o capitalismo, é ao contrário, sua base mais profunda e firme. Quer dizer, com isso ele está dizendo o seguinte, de que a propriedade comunal da terra que tinha ainda na Rússia, né, já estava se combinando com a pequena propriedade individual, certo? E isso era a base mais profunda e mais firme do capitalismo surgindo aí. Bom, o capítulo 3, ele trata da transição de uma economia que é baseada no trabalho, no pagamento em trabalho, para o assalariado, certo? Para a pessoa receber em salário pelo trabalho, certo? E isso se deu a partir da abolição da servidão em 1861, com a reforma camponesa, como nós já vimos anteriormente. Essa reforma, ela minou o sistema patriarcal, o sistema feudal, certo? E ele avançou para o capitalismo, mas avançou com muitas contradições. Nessa reforma, o camponês recebeu um pedaço de terra, mas em troca ele tinha que pagar um calção solidário, quer dizer, ele tinha que pagar durante 50 anos, ele tinha que pagar por essa terra. Inclusive, em determinadas situações, ele pagava com trabalho ainda digamos, na terra do nobre. Então, veja, o Lenin, quando ele analisa esse período, ele diz o seguinte, que o sistema que está se implantando na Rússia tem traços do sistema patriarcal com o capitalismo, sendo que o capitalismo é o mais dinâmico e o dominante, certo? Então aqui você já mostra o Lenin analisando a sociedade russa com a concepção materialista da história. Ele está vendo a Rússia dentro do mundo em movimento, certo? E justamente ele pega a Rússia e coloca na história mundial e em movimento, não paralisado, que justamente é o método marxista de trabalhar cientificamente a análise de uma sociedade, certo? Então é a vida tal qual ela é, em movimento e dentro da totalidade mundial, mas percebendo qual é a sua especificidade, né? Esse método marxista é o oposto do método dos populistas, né? Os populistas russos, que nós estamos debatendo, o Lenin está debatendo com eles aqui, certo? Os populistas, eles faziam uma idealização da vida camponesa, dizendo que era natural, que era a coisa mais linda do mundo, certo? Que o camponês tinha uma relação com a terra muito maravilhosa, etc. E só que a vida real não era nada disso, porque é uma pobreza gigantesca, se arruinando os camponeses, uma fome gigante no campo. E, inclusive, na sociedade anterior, que está sendo idealizada pelos populistas, essa vida patriarcal era o pagamento em trabalho na terra do nobre, uma exploração medieval, inclusive os traços reacionários do pequeno produtor, tá certo? Então o capítulo 3, ele faz essa análise dessa passagem do sistema, da entrada do capitalismo como mais dinâmico e com essas travas feudais, digamos, patriarcais.
O capítulo 4, ele mostra o crescimento da agricultura comercial na Rússia, né? Então, ele já vai analisando que a agricultura ela vai se tornando capitalista e vai surgindo um grande produtor rural, grande capitalista. Para vocês terem uma ideia, tinha fazendas que mais de 1.000 hectares, né? E que empregava milhares de operários agrícolas, de braceiros, de temporários, etc. Então, a grande fazenda, certo? A grande fazenda burguesa que estava surgindo, ela absorvia a pequena propriedade, ela arrastava a pequena propriedade e criava uma indústria ao lado, que é a processão dos produtos primários da fazenda, certo? E com isso ia já surgindo uma indústria, um atravessador, que é o capital comercial, já preparando as condições do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Então, surgiu aí já o fazendeiro industrial atravessador, e também surgiu a figura do camponês sem terra, do mendigo e todo o outro lado da pobreza disseminada. Então veja, o Lenin, seguindo o debate com os populistas, ele diz o seguinte, que a propriedade comunal, como havia anteriormente e como ainda existia em parte da Rússia, não impediu que o capital se apoderasse da produção agrícola. Certo? E isso a própria vida demonstrou lá na Rússia. Então, o Marx também fazia uma análise, né, que a propriedade comunal é um complemento da pequena propriedade, certo? Já nessa transformação. E tanto Marx quanto Lenin viam essa propriedade comunal como parte já sendo incorporada ao capitalismo, né? Os populistas, ao contrário, diziam o seguinte: ou era comunidade ou capitalismo. Um dos dois não podia existir os dois, certo? E isso na vida real não foi assim, certo? Bom, o capítulo 5 são as primeiras fases do capitalismo na indústria russa, né? Então, o capitalismo na Rússia nasceu no campo, certo? De pequenos produtores que foram vender no mercado, certo? Aí onde o capital comercial jogou um peso importante, e aí essa indústria que começa a surgir na Rússia, ela se apoiou fundamentalmente numa indústria doméstica, que depois foi se transformar na grande indústria maquinizada. Mas é um processo em que em que um grande peso da indústria custa, que é a pequena propriedade, a pequena indústria rural, né? E muito apoiada no trabalho doméstico, em casa, né? Como, por exemplo, as facções hoje que a gente vê aqui no Nordeste, que a Guararapes utiliza as famílias para produzir roupa num trabalho doméstico, às vezes até em 16, 17, 18 horas de jornada. Bom, o Lenin ele analisa aqui o seguinte, que esse processo de formação da indústria rural, que vai separando, a indústria se separa da agricultura, e esse processo é um processo de expropriação do pequeno produtor, tá? O capítulo 6, ele mostra o avanço da manufatura capitalista no campo russo. E ele analisa as várias fases da indústria capitalista, né? Então, ele diz que a manufatura é uma fase do capitalismo de transição entre o artesanato, que é aquele trabalho manual, e a indústria maquinizada, certo? Então veja, essa indústria, essa manufatura, ela se apoiava, como eu falei, fundamentalmente na indústria doméstica, o trabalho em casa. Você pode pensar que é uma indústria, como é caseira, é pequena. É verdade que é pequena, certo? Mas ela empregava, nesse tempo que o Lenin escreveu esse livro aqui, 4 milhões de pessoas, certo? E por que o capitalismo aproveitava essa indústria doméstica, quase familiar? Porque é o seguinte, primeiro, podia fazer jornada de 19 horas por dia, certo? Tinha uma economia com a fábrica, que não precisava abrir uma fábrica, não precisava também comprar os meios de produção. Então isso tudo estava na mão da família. Então era uma economia gigante para o capitalista que se apropriava desse trabalho,
e comprava esse trabalho industrial feito em casa. Evidentemente que isso significou uma piora das condições de vida e de trabalho da população rural e de toda a população trabalhadora. Então, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia trouxe consigo o empobrecimento geral do proletariado, certo? Do proletariado da cidade e do proletariado do campo, dos semi-proletários, etc. Bom, o capítulo 7 e penúltimo capítulo, né, é a evolução da fase manufatureira para a grande indústria maquinizada, certo? Que é o momento em que essa grande indústria maquinizada começa a substituir a manufatura, né? E isso é uma revolução técnica, onde a máquina começa a dar dinâmica dentro da indústria. Para vocês terem uma ideia do censo da Rússia de 1897, das classes sociais, o Lenin apresenta nesse livro esse censo. E esse censo é mais ou menos o seguinte: bom, a população da Rússia era composta de 125 milhões e 600 mil pessoas em 1890, digamos assim, 95, 98, tá? Desculpa, 1897, tá? Então a população toda, 125 milhões de habitantes. A grande burguesia, os latifundiários, os altos funcionários, eram 3 milhões de pessoas, 2% da população. Os pequenos patrões acomodados, né, a pequena burguesia, eram 23 milhões de pessoas, mais ou menos 18% da população. Os pequenos produtores pobres, os camponeses pobres, eram 35 milhões de pessoas, ou 28% da população, certo? Os proletários e semi-proletários, quer dizer, o pequeno camponês já arruinado, que tinha que se assalariar em parte, esses eram 63 milhões de pessoas na Rússia nesse período. Então nós temos aí 50% da população era proletário e semi-proletário. Sendo que os proletários sendo todos assalariados, né? Eram 22 milhões de pessoas, tá? Bom, de operário industrial, nesse período, a Rússia tinha 10 milhões de operários industriais da cidade, do campo, né? Da construção civil, da mineração, dessa indústria doméstica que eu me referi anteriormente. Sendo que desses 10 milhões, 2 milhões e meio eram mulheres. Certo? Então, um índice já alto nesse período de 25% de mulheres as operárias industriais. Para vocês terem uma ideia da miséria que já estava desenvolvendo assim, a gente tinha já um exército industrial de reserva no campo, só no campo, de 2 milhões de proletários rurais desempregados, certo? Bom, então o último capítulo de conclusão, o Lenin, ele diz o seguinte, que aqui na Rússia o que está ocorrendo não é um problema quantitativo, certo? Porque estava aumentando o número de operários, de pobres, etc. É que ele diz o seguinte, de que o surgimento da grande indústria permitia multiplicar a produção de riqueza numa velocidade muito superior à pequena produção manual e individual. E que isso modificava as relações sociais de produção na Rússia, certo? Porque a pequena produção rural, ela seguia no campo e um trabalho manual, individual, familiar. Enquanto que a indústria já maquinizada, ela fazia uma produção em grande escala, aumentando muito a produtividade. Então elas são relações sociais de produção diferentes, porque aí já surge o operário da cidade, o próprio operário rural, certo? Já é uma relação diferente que tem digamos, com o latifundiário, que diferente do pequeno produtor familiar, tá certo? Então veja, os populistas, por sua vez, eles diziam que o capitalismo não tinha futuro na Rússia e para isso esquecia, não via todos os dados que estavam ocorrendo, tudo que estava ocorrendo na Rússia, porque eles diziam que o capitalismo, uma amostra de que o capitalismo não tinha futuro na Rússia era que o proletariado, os operários, eram um punhado de gente no país, certo? Era a minoria da população.
E o Lenin respondeu, nesse livro aqui, o Lenin responde dizendo o seguinte, abre aspas, ficou evidente o papel dirigente do proletariado, assim como sua força no movimento histórico é incomensuravelmente maior que sua proporção numérica na massa total da população, certo? Então veja, essa tese que o Lenin apresenta aqui em 1898, essa tese vai se demonstrar como verdadeira na Revolução de 1905 e na Revolução de 1917, que nós vamos ver em episódios posteriores. Agora, vamos entrar nas polêmicas que esse livro suscitou.